Paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Eu sou o Diácono Antônio Evangelista. Você está no canal pregando o Evangelho da Salvação, amém? Antes de nós orar, louvado seja Deus, vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele possa falar aos nossos corações, amém? Onde está em 2 Timóteo, no capítulo 1, ou no capítulo 3, versículo 1, que diz a Palavra de Deus: sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e tempos difíceis. Louvado seja Deus. Vemos, louvado seja Deus, que os dias a qual louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus aqui nos mostra, a qual nós teríamos, louvado seja Deus, dias difíceis e dias trabalhosos. Vemos, louvado seja Deus, que esses dias são chegados em nossos dias. Sabemos, louvado seja Deus, que a corrupção do gênero humano ele tem se alastrado sobre a face da terra e o pecado tem aumentado. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, louvado seja Deus, que hoje a maldade ela tem reinado sobre a face da terra, nos corações. Vemos, louvado seja o nome do Senhor, que isso desagrada ao Senhor. Que vemos, louvado seja Deus, que hoje no meio de uma sociedade que vivemos, louvado seja Deus, o mal ele tem prevalecido. E aonde nós podemos encontrar refúgio? Somente na palavra de Deus. Porque vemos, louvado seja Deus, que a corrupção do gênero humano ele tem sido generalizado na face da terra. Vemos, louvado seja Deus, que lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo de número 5, lá na criação, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a face de toda a terra, e que a imaginação dos pensamentos do seu coração só era má continuamente. Então vemos, louvado seja Deus, que na época de Noé já existia, louvado seja Deus, essa corrupção desenfreada, a qual, louvado seja o nome do Senhor, o homem ele não queria se voltar para o Senhor, que o homem não queria obedecer a palavra e os mandamentos de Deus. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que isso, louvado seja Deus, tem levado Deus a tomar atitudes, louvado seja o nome do Senhor, contra a humanidade, para que a humanidade venha entender e compreender que existe um Deus no céu, louvado seja o nome do Senhor, que conhece tudo e que conhece todos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus é aquele que sonda o coração do homem. A Bíblia vai nos relatar, louvado seja Deus, no livro de Provérbios, que os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Então vemos, louvado seja Deus, que os dias difíceis e trabalhosos que nós estamos vivendo hoje, louvado seja Deus, já era previsto na Bíblia. Então muitos não entendem, não compreendem, louvado seja Deus, porque estamos passando, louvado seja Deus, por esse período, por esses dias trabalhosos e dias difíceis. Sabemos, louvado seja Deus, que nas cartas aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo de número 28, Paulo ele diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu decreto. Então vemos, louvado seja Deus, o que levou Deus a querer trazer o dilúvio, louvado seja o nome do Senhor, na época de Noé, foi por causa da corrupção do gênero humano. Da mesma forma, louvado seja Deus, é isso que nós acabamos de ler, louvado seja o nome do Senhor, lá nas cartas de Timóteo, que nos últimos dias iríamos viver dias difíceis e dias trabalhosos. Mas por quê? Por causa da corrupção do gênero humano. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que os dias que estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor, eles procedem à vinda de Cristo, a vinda do Salvador.
Então vemos, louvado seja Deus, que Deus está querendo nos despertar e a voltar mais o nosso coração para a sua presença, para que o homem, louvado seja Deus, venha reconhecer as suas maldades, para que o homem venha reconhecer as suas falhas, para que o homem venha reconhecer os seus erros, louvado seja Deus, e possa confessar os seus pecados diante do Criador. Então vemos, louvado seja Deus, que no capítulo 6 do livro de Gênesis e no versículo de número 11 a Bíblia diz que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne estava corrompida do seu caminho sobre a face da terra. Então vemos, louvado seja Deus, que a corrupção do gênero humano, louvado seja Deus, levou Deus, louvado seja o nome do Senhor, a tomar atitudes, louvado seja Deus, a qual, louvado seja Deus, o nome do Senhor, pudesse, louvado seja Deus, trazer o povo ao arrependimento dos seus pecados. Então o dilúvio, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, ele veio, louvado seja o nome do Senhor, como correção, para que aqueles, louvado seja Deus, que estavam, louvado seja o nome do Senhor naquela época, sem querer ouvir, sem querer dar crédito, sem querer voltar o seu coração para a presença do Senhor. Então era necessário Deus, louvado seja Deus, ali trazer aquele dilúvio, louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas pudessem acreditar e entender, louvado seja Deus, que existe um Deus do céu que conhece tudo e que conhece todos. Mas vemos, louvado seja Deus, que mesmo Noé anunciando a palavra, mesmo Noé levando as boas novas de salvação para aquela geração não acreditava que tinha possibilidade de Deus destruir, louvado seja o nome do Senhor, aquela geração, louvado seja Deus, com o dilúvio, com água. Sabe por quê? Porque naquela época, louvado seja Deus, só um vapor ele vinha sobre a terra e regava a terra. Ainda não tinha chovido sobre a face da terra. Então era impossível Deus trazer um dilúvio, Deus trazer, louvado seja Deus, um dilúvio sobre a face da terra para punir, louvado seja o nome do Senhor, a corrupção, o pecado daquele povo naquela época. Então vemos, louvado seja Deus, que Deus no versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis, Deus diz para Noé: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está corrompida, cheia de violência. Eis que desfarei, destruirei toda a face da terra. Então vemos, louvado seja Deus, que Deus ele manda Noé avisar para o povo. Creio que Deus, louvado seja o nome do Senhor, deu tempo para que as pessoas se arrependerem dos seus pecados, para que aquelas pessoas venham se arrepender das suas maldades. Da mesma forma, louvado seja Deus, são os dias de hoje que estamos vivendo. Vemos, louvado seja Deus, que as coisas cada dia mais estão se dificultando, as coisas cada dia mais estão se estreitando, as coisas cada dia mais, louvado seja Deus, estão ficando mais difíceis. Sabe por quê? Porque tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento das escrituras, louvado seja Deus, que nos últimos dias teríamos dias trabalhosos e dias difíceis, e esses dias são chegados. Sabemos, louvado seja Deus, que resta pouco tempo para que o Senhor ele venha buscar, louvado seja Deus, os seus eleitos, para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Então devemos, louvado seja Deus, voltar o nosso coração, devemos buscar mais a presença de Deus. Não devemos, louvado seja Deus, firmar a nossa fé no homem, mas sim firmar a nossa fé na presença do Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no livro de Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 1 e versículo de número 6, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então devemos, louvado seja Deus, ter confiança, ter certeza, ter convicção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que nós não estamos vendo. Isso é a fé que nós temos que ter na palavra de Deus. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele usa Noé para alertar aquela nação, para despertar aquela nação, para que aquela nação elas viesse entender e compreender
e voltar o seu coração, se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse dos seus maus caminhos, antes, louvado seja Deus, que coisa pior viesse acontecer contra as suas vidas. Então vemos, louvado seja Deus, que Deus, Ele manda avisar, Deus anuncia, Deus esperta, Deus manda pregar, mas muitos não querem dar ouvido à voz de Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que esses dias, louvado seja Deus, de Noé, Deus mandou um dilúvio e acabou com toda a raça humana naquela época. E através de Noé, Deus levantou uma nova geração. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus condena o ímpio e guarda o justo, louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus, ela é justa, ela é fiel e ela é verdadeira e ela é digna de toda aceitação. Entenda uma coisa, não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o justo. Então esses dias difíceis e trabalhosos que nós estamos vivendo, esses dias, louvado seja Deus, que cada dia mais estão se estreitando, que cada dia mais está se apertando sobre as nossas vidas, tudo isso está escrito na Bíblia, porque tudo isso é cumprimento da palavra de Deus para as nossas vidas. Então entenda uma coisa, é necessário nós que temos o conhecimento da verdade, cada dia mais voltar o nosso coração para a presença de Deus, que cada dia mais buscar a presença do Senhor, que cada dia mais se fortalecer no Senhor, para que o Senhor, Ele possa nos dar força, possa nos dar graça, possa nos dar ânimo, e nós possamos vencer esses dias difíceis e trabalhosos e venhamos triunfar na presença de Deus. Amém, amém, e que Deus nos abençoe pelo sangue de Jesus.